Bom, e ainda falando sobre a reunião do G20, a Denise Campos de Toledo tem um convidado aqui no Jornal da Manhã. Denise. E o nosso contato agora é com o brasileiro Roberto Azevedo, que é diretor-geral da Organização Mundial do Comércio e está em Hamburgo, na Alemanha, para participar da reunião da cúpula do G20, não é, que reúne as principais economias do mundo. Doutor Roberto Azevedo, bom dia. Bom dia. Bem, então, Roberto, a reunião do G20 que ocorre este ano, ela tem algumas particularidades, algumas questões inéditas. Uma delas é a posição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a principal economia do mundo, que tem assumido uma postura protecionista. Ele já foi contra o acordo climático, ele tem batido de frente com algumas posturas, especialmente da Europa, não é? E também com essa abertura comercial que é defendida pela OMC. Eu queria saber como é que o senhor vê as discussões, quais as possíveis saídas para esse quase impasse. Eu acho que é a primeira oportunidade que nós vamos ter de colocar esses líderes, né, alguns deles novos, né, o próprio presidente Trump, o presidente Macron da França, de ter uma conversa franca, honesta, face a face, em um grupo, né, porque algumas conversas foram bilaterais, né, entre dois, mais ou menos, mas não tivemos ainda uma verdadeira conversa sobre esses temas todos importantes, como você mesmo salientou, Denise, e é uma conversa aberta. Eu acho que não se pode esperar que daqui saia uma solução, saia uma determinação explícita de como resolver uma coisa, até porque essas coisas são difíceis de resolver, mas pelo menos ter uma primeira conversa, e eu espero que saia daqui pelo menos um espírito de tentar encontrar soluções de maneira colaborativa, em vez de adversarial, né? Porque senão nós vamos entrar numa dinâmica muito ruim que é difícil de reverter. Efetivamente não tem ocorrido assim um aumento muito grande de medidas restritivas ao comércio global, mas preocupa muito essa posição de Donald Trump, não? A verdade é que os números não mostram que houve um aumento de protecionismo no mundo, né? Nós temos feito relatórios regulares e eles apontam que a tendência continua mais ou menos estável. Mas há sempre um risco, você não pode perder de vista a possibilidade de um aumento nas medidas protecionistas, até porque há desequilíbrios, né, na economia mundial, há países que distorcem um pouco colocando subsídios. Nós temos, por exemplo, no setor de aço uma questão de sobrecapacidade produtiva, e o importante é que as regras sejam observadas. As regras foram negociadas por eles todos, né? Então, que eles tentem encontrar soluções dentro das regras que foram acordadas. Pela condição política, crise econômica, o Brasil pode ter uma participação menos representativa nesta reunião, ou o Brasil pode entrar nessas discussões todas em torno de globalização, de medidas protecionistas, nesse jogo de forças? Como ficaria o Brasil? O Brasil é uma das maiores economias do mundo, né? Dependendo da taxa de câmbio, do momento é sétima, oitava. É uma das grandes economias do mundo, e o que se passa no Brasil não deixa de ser observado muito de perto por todos os demais. Eu acho que o Brasil, por exemplo, depois da crise, logo em 2009, por exemplo, foi uma das locomotivas da economia mundial, crescendo, com taxa de expansão forte, assim como outros emergentes, como a China e a Índia também. E há uma expectativa da comunidade internacional que o Brasil volte a exercer esse papel. Não é o que está acontecendo agora, a economia está muito debilitada. Mas o caminho, eu imagino, do Brasil é o caminho da competitividade. E não há competitividade sem exposição. O Brasil tem que se expor mais, ele tem que aumentar a competitividade do seu parque produtivo, tem que se integrar mais nas cadeias internacionais de comércio. Não basta apenas estar na área agrícola, que é importantíssima, diga-se de passagem, para o país, mas não basta isso, é importante também estar presente na área industrial, na área de serviços, e esse é um processo que não é fácil. Tem que reduzir custos de produção no Brasil, tem que diminuir ineficiências e aumentar a integração com o mercado internacional. Bom, e para nós encerrarmos, eu queria saber se o senhor vê
possibilidade ou risco de essa reunião do G20 acabar tendo força maior da questão política. Nós temos a situação da Coreia do Norte, uma tentativa de conversas em paralelo entre Donald Trump e Putin, os Estados Unidos cobrando uma posição mais clara de outros países em relação à situação da Coreia do Norte, né, com todos esses testes que ela anda fazendo, e Trump tem colocado uma postura muito forte nesse sentido. E há outros conflitos que também podem entrar em discussão. Isso pode roubar o espaço das discussões comerciais e climáticas? Olha, eu já participei de algumas dessas cúpulas do G20 e não é de se descartar a possibilidade de algum desses temas ocupar um espaço da conversa, sim. É imprevisível um pouco, porque não está na agenda, né? Na agenda que foi fechada direitinho, não está previsto se dedicar tempo a esse tipo de conversa. Mas acontece. Em várias situações, a agenda termina sendo capturada, né, por temas que estão, naquele momento, ganhando relevância. E eles não podem desperdiçar a oportunidade, eles estão aqui juntos, são líderes que é difícil encontrar espaço na agenda deles todos, estão todos aqui sentados ao redor da mesa. Eu acho que eles devem aproveitar essas oportunidades para sim tentar tratar de temas que estão na agenda prioritária da maior parte deles, pelo menos. A questão é que esse assunto ganhou força exatamente nessa semana em que ocorre a reunião do G20, né? Eu já vi isso acontecer no passado e às vezes eles falam, às vezes não, porque não é conveniente falar na mesa ali, na reunião, na frente de todos, mas há sempre encontros bilaterais, entre uma reunião e outra você vê dois líderes se afastarem para sentar num joguinho de sofá e conversar por ali e se impede que outros cheguem perto. Essas coisas ganham uma dinâmica muito informal. Mas o ambiente é bom para esse tipo de coisa porque cria oportunidades de diálogo que são difíceis de encontrar na vida cotidiana desses líderes. Nós conversamos direto de Hamburgo, na Alemanha, com o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, a OMC, Roberto Azevedo. Doutor Roberto, muito obrigada, um bom dia. Eu que agradeço.